percebi aqui, pelo menos conversei com o Lars rapidamente, e deve ser o caso de outras pessoas que já ouviram falar do jogo ou já conhecem, mas talvez não tenham visto em funcionamento. Hoje nós não vamos, vocês, né, na verdade, não vão poder mexer com ele, mas a gente vai ter o evento, já antecipando, né? A gente vai ter o Train the Trainer, né? O Train the Educator, enfim, o Train the Teacher, a gente chama como a gente preferir. Que aí sim a ideia é que vocês usem o jogo e a gente possa explorar um pouco mais tecnicamente hoje, né? Mais tecnicamente o jogo. Hoje a ideia é que a gente fica mais pautado nessa apresentação do que ele é e a que ele se propõe, né? A Helena já se apresentou, além dela, eu e o Igor cuidamos dessa parte tanto de assessorar a a aplicação, o uso, né, do jogo pelas universidades no Brasil. Eu estou basicamente voltado à associação, à educação dos associados. Então, o Train the Trainer é quando nós vamos formar aí as pessoas e habilitá-las para usar o jogo, junto com o Igor, e também em conjunto nós fazemos aí um suporte técnico, né, e suporte para essa utilização, desde a discussão sobre fazer o setup desse jogo, níveis, né, para evolução, dependendo do objetivo, da disciplina, do curso que vai se utilizar a ferramenta, até durante a utilização, especialmente nas primeiras utilizações, né, tanto com a navegabilidade quanto realmente a exploração dos resultados, as discussões, né, a gente sempre pode e estaremos sempre à disposição para isso. Ok? Eu, me apresentando mais diretamente, atualmente sou professor na Escola de Engenharia de São Carlos, aqui da USP, na Engenharia de Produção. E talvez um pouquinho da minha história aí com a The Fresh Connection, a gente vai ver mais para frente, né? A Enchant tem mais de 10 anos, mas eu conheci o jogo ainda quando estava no mercado, na consultoria. Eu conheci o jogo lá em 2009, alguma coisa assim, então eu conheço o jogo há 14, 15 anos. A Enchant virou uma empresa focada nele. E aqui na USP eu já uso, eu me tornei docente aqui, assumi a posição em 2010 e a partir de 2011, 12 talvez eu já comecei a usá-lo na graduação, usei já na nossa especialização, no mestrado, tenho essa experiência de uso do The Fresh Connection aqui para os nossos cursos. A gente espelha muito nessa questão de, hoje, cada vez mais em voga também, né? Novos formatos de aprendizado, mas a gente acaba remetendo aí para fazer uma similaridade aí com a questão de andar de bicicleta, né? A gente poderia ensinar a andar de bicicleta assim, né? Olha, aprendendo por teoria, que é o formato mais tradicional, né? E aí dizer que ele equilibra enquanto dirige, ele deve equilibrar usando a direção para gerar uma força centrífuga, enfim, seria esse formato, mas no fundo, né, a gente aprende mesmo fazendo, por experiência, né? E com base nessa evolução dos erros e acertos que nós vamos tendo aí, a gente acaba aprendendo. Então a proposta do jogo também é se encaixar de alguma forma, em especial nessa parte de gestão, gestão da cadeia mais especificamente, como eu já vinha comentando, a gente ensinar a teoria é bastante, claro, sempre super importante, mas o aprendizado fica conceitual, o meio de praticar no jogo e aprender com essas decisões e buscar novos conceitos, usar os conceitos, tomar novas decisões, realmente nos remete aí a buscar esse aprendizado experiencial, se é que a gente existe alguma forma de chamar assim, já formalizada aqui, né? Mas ele se encaixa muito bem nesse sentido. O portfólio da Enchain, como eu antecipadamente comentei lá na abertura, ele não é só o The Fresh Connection, né? Ele hoje é composto por 4 soluções de jogos, de soluções online de aprendizado. Uma delas é o The Fresh Connection, que nós vamos ter por foco hoje, e o Train the Trainer, que nós temos planejados, é com foco nele, né? E ele está pautado em Supply Chain Management, especialmente baseado no processo de S&OP e avaliação de risco aí, ou gestão de risco de cadeia. Mas além dele, nós temos lá na Enchain, o portfólio contempla o The Cool Connection, The Blue Connection e The Triple Connection. O The Cool pautado em questões relacionadas a questões financeiras da cadeia, com Working Capital e IBP, pautado em Cash Flow, Trade, enfim, elementos mais específicos. O Blue Connection voltado à economia circular, né, uma estratégia circular aí para a transição
de negócios circulares, implementação de modelos de negócio nesse sentido. E o Triple Connection baseado nas questões relacionadas à sustentabilidade, né? Com o Triple P lá, pessoas, prosperidade, planeta, né? E também lá os objetivos de desenvolvimento me fugiu o nome agora, me desculpem, né? Mas os objetivos específicos de desenvolvimento sustentáveis da... Das Nações Unidas. Obrigado! Fugiu Objetivos Nações de Unidas hoje, da ONU, enfim, outra sigla. Hein? E ele contempla indicadores 13 dos 17 lá para avaliação dessa sustentabilidade, né? Só dando uma visão geral, mas como eu disse, hoje nós estamos aqui para que eu possa apresentar para vocês o The Fresh Connection. Muito bem. As trilhas ou as soluções de aprendizado hoje vistas são 15, pautadas aí nas propostas e no portfólio de jogos da Enchant, especialmente voltados em 5 temas principais. Os temas seriam essas caixas que estão em cinzas, então entender a cadeia de ponta a ponta, gerenciar aí as disruptivas, né, as quebras, os problemas de supply chain, a questão de vivenciar o processo de S&OP e IBP, a questão relacionada a data analysis, poderíamos dizer, né, ou análise de dados, enfim, pensar a respeito desse elemento, cada vez mais é, aparecendo também, né, e os negócios sustentáveis, a criação de negócios sustentáveis. As cores aqui representam essas cores anteriores, né? O laranja para o The Fresh Connection, essa cor mais avermelhada para o Triple, o azul para o Blue e o verde para o The Cool Connection. Então, a gente tem os temas específicos, né? Essas soluções de aprendizado pelas cores, e o verde seria então onde elas estão dentro dos jogos aí da Enchant, ok? Como eu comentei, mais de 10 anos da Enchant, o jogo, ou The Fresh Connection, inclusive ainda mais do que isso. Líderes na cadeia de suprimentos, tanto em organizações quanto em universidades, sendo usado ao redor do mundo, e alguns números, né, mais de 700 universidades ao redor do mundo, 40% das top 100 que aparecem na Fortune 500, né, 50% das top 25 da Gartner, lá de supply chain, enfim, alguns números que demonstram aí a abrangência e a utilização das soluções da Exchange dentro desse cenário. Eu acabei tirando aqui, ocultando uma caixinha, mas posso já comentar, o jogo ele serve para nossos cursos, para a formação dos alunos e tem também uma competição mundial, né? Um challenge, um desafio mundial que acontece anualmente com o jogo e que a melhor equipe de cada curso que utilizou a ferramenta pode participar dessa competição, desse desafio mundial. Então, os alunos têm a oportunidade de participar no campeonato com equipes que participaram de treinamentos de aulas com o jogo ao redor do mundo inteiro. E aí tem a rodada final. São 3 rodadas qualificatórias, e aí vai para a final e acontece anualmente. E experiência minha foi interessante porque ao longo da disciplina os alunos aprendendo de um formato diferente, apanhando com os conceitos e praticando, né? Apanhando no sentido ganhando experiência e conceitualmente também. E depois eles participaram do Campeonato Mundial, estou falando da última versão já, isso é recorrente a acontecer. Eles participaram agora no segundo semestre, que na verdade foi o primeiro começo desse ano para eles aqui, né, durante as férias. E eles falaram, nossa, impressionante como a gente já chegou no Campeonato Mundial, os dados eram outros, as empresas eram outras e a gente conseguia gerenciar muito melhor, muito interessante, né? Então, também foi uma experiência muito boa para eles. E como que se espelha, né? Qual que é a proposta aí de desenvolver esses líderes da cadeia com o jogo, né? Temos um cenário de um mundo complexo, com aprendizado vivencial para que a gente consiga experimentar toda essa possibilidade, um mundo que se desenvolve cada vez mais rápido, com imprevisibilidades aumentando, né? Possibilidades de solução cada vez maiores, essas cadeias cada vez mais complexas sejam
com a possibilidade desse número de decisões aumentado e também a existência de trade-offs, né, essas questões de compensação e essa análise holística, né, de que as decisões vão se afetar mutuamente e eles precisam estar alinhados para algum propósito ou algum resultado maior, né? E aí essa análise de não dá para ser excelente ou não dá para ter uma ótima decisão em todos. Então, tudo isso é explicitado e é possível ser vivenciado pelo jogo, né? Então, a gente sai com essa pergunta de como ensinar esses conceitos, comportamento, complexidade para lidar com esse contexto de forma eficaz, né? Então, o jogo realmente consegue consolidar isso, diferente de, às vezes, de um estudo de caso ou alguma coisa que a gente possa segmentar para fazer essas análises. E, claro, também pode dar a profundidade que se queira em algum ponto específico, dependendo do curso ou da disciplina, né? E se espelha também num fluxo que nós giramos algumas vezes, pelo menos pela minha experiência, durante a disciplina, e os alunos vão desenvolvendo esse aprendizado, né? Então, tem a experiência do jogo, essa experiência tanto para explorar as decisões, quanto saber os dados, os números, pensar a respeito, embasar conceitualmente ou ter o conceito por base para tomar a decisão, aplicar esse conceito, transformando isso em alterações de dados com fornecedor, de acordos com fornecedor ou acordos de forma de produzir, enfim. E aí ele vai experimentar novamente, porque ele vai ter o resultado, analisar esses resultados e girando esse ciclo ele vai desenvolvendo todo esse aprendizado e passível, né, e depois poder ser aplicado em qualquer realidade que ele vir a se defrontar futuramente. Em paralelo, há de se destacar, né, essa questão de que a gente tem um desenvolvimento técnico muito bom, mas esses alunos trabalham em equipes, né, equipes de 4 pessoas no jogo. E é fato que as habilidades pessoais no local de trabalho são cada vez mais, como diríamos, definitivas, diferenciadoras para os bons rendimentos, né, e bom sucesso, e sucesso cada vez maior. E essa possibilidade de negociação que eles têm que vivenciar no uso do jogo dentro da disciplina, do curso que estiverem por meio do jogo, realmente também vai atuar diretamente nessa capacidade aí de desenvolvimento capacidade de negociação, de análise holística, considerando os dados que outros trouxerem de outras áreas da empresa. Mas na sequência eu vou apresentar também quais são as áreas e aí a gente pode detalhar. Mas é fato que eles também terão muito a desenvolver dentro do trabalho em equipe que é feito usando o jogo. Muito bem, então eu definitivamente dou boas-vindas aí ao The Fresh Connection, né? E a gente parte de um cenário, normalmente para usar o jogo, né? A gente contextualiza de que a empresa ela está se gerenciando em silos organizacionais, ou seja, né, as áreas dela tomando decisões isoladamente, sem olhar o todo, e muitas vezes essas decisões são conflitantes, não se tem aí um alinhamento dessas decisões e naturalmente o desempenho tem sofrido bastante, né? E o desafio que a gente apresenta para os alunos, então, né, para os estudantes, é de que a empresa The Fresh Connection, que é uma produtora de sucos que se localiza lá nos Países Baixos, né, lá na Europa, está sofrendo grandes perdas nos últimos anos por conta de baixa performance, ou seja, ela não está conseguindo entregar o que promete aos seus clientes. Eles tomam o papel de um novo time de gestão da empresa que é nomeado para reverter essa situação. E eles ocupam a posição de compras, a posição de operações, a posição de vendas e a posição de supply chain. Ou seja, né, quando eles vão usar o jogo, um aluno vai ficar como responsável por fazer acordos de compra, outro por supply chain, outro por operações, outro por vendas. Cada um vai poder tomar as decisões no seu papel, na sua vice-presidência, vamos dizer assim, que ele está. Mas ele pode olhar os dados dos outros todos. E além disso, na hora que eles forem colocar as decisões no jogo, que são, né, as decisões e as alterações que eles pretendem fazer para reverter esse quadro de desempenho da empresa, elas devem estar todas alinhadas para um objetivo que eles pretendam, voltados ou direcionados a uma estratégia da cadeia que eles tenham.
né? E o compromisso deles é justamente buscar que a empresa se torne novamente lucrativa. Ela está aí com um ROI negativo, depois na hora que eu abrir o jogo a gente explora um pouco mais sobre isso, fazendo boas escolhas, táticas e estratégicas, como eu comentei aqui, quando eles põem eles colocam esses chapéus e vão lá decidir sobre essa empresa. Okay? Eles têm esses papéis e eles vão gerenciar essa empresa, né? Acabou deslocando um pouquinho aqui porque eu inverti os logos, né? Mas qual é a cadeia que eles gerenciam? Eles têm 5 fornecedores: fornecedor de laranja, de manga, de vitamina C, de embalagens acartonadas de 1 litro, né? Que seriam as embalagens acartonadas de 1 litro, e as embalagens PET de 300 ml, né? Então eles têm que gerenciar o fornecimento desses componentes que vão para um armazém de estoque, de entrada, desculpa, né? Um armazém lá de embalagens PET, de embalagens acartonadas de 1 litro, vitamina C, manga e laranja. Eles têm que gerenciar esse armazém, com possibilidade de usar, que caso exceda o tamanho dimensionado do armazém deles, mas pagando um preço maior, né, por conta de ter que terceirizar. Esses insumos, esses componentes abastecem uma linha de mistura, que vão fazer realmente misturar os sucos, que depois vai para uma linha de invase, que pega as embalagens, e então eles têm um armazém de estoque, um armazém de acabados, de produtos acabados, onde eu tenho um suco de laranja de 1 litro, o suco de laranja enriquecido em vitamina C de 1 litro, o suco de laranja em manga de 1 litro. Esses mesmos 3 sabores em PET de 300 ml, que também tem aqui a possibilidade de armazenar, caso eles tenham dimensionado para baixo esse armazém, esse warehouse, aí eles podem pagar um preço para um terceiro, né, mas também custa mais caro, e eles atendem 3 clientes, 2 redes de supermercado, uma que é o Food and Groceries, que se assemelha um pouco mais diferenciado, talvez a similaridade com redes que nós vemos aqui no Brasil seja um pouco diferente, mas sei lá, poderia ser aqui um Pão de Açúcar, alguma coisa assim, um líder na cadeia de suprimentos, se dita mais por diferenciação, uma rede que se chama Land Market, aqui eles assemelham muito ao Aldi, mas a gente poderia dizer que seria uma rede um pouco mais popular, talvez um dia por cento, alguma coisa assim, né? E uma rede que é Dominique's, que é de lojas de conveniência em postos de combustível, né? Que só compra embalagens PET de 300 ml. Os outros 2 compram tanto PET quanto as embalagens acartonadas de 1 litro. Então esse é o cenário que eles se deparam. Essa é a cadeia que eles têm que gerenciar e ocupando aqueles papéis de compra, vendas, produção e gestão da cadeia. Okay? A avaliação do desempenho no fundo das decisões deles, né, e do resultado da empresa deles é baseado no maior ROI possível. Eles devem buscar o maior ROI que eles puderem no The Fresh Connection, né? E aí eles vão ter a receita que vai ser ditada pelo preço, e esse preço ele é impactado pela satisfação do cliente, mas a receita é ditada pela satisfação do cliente, o que quer dizer que não adianta só eles prometerem, porque caso eles prometam demais nível de serviço, shelf life, enfim, né, eles vão ter uma receita pretendida, mas caso eles não cumpram esses acordos, essas promessas, eles vão ter penalidades. E caso ofertem mais do que prometeram, vão ter bonificações. E aí é isso que vai tirar lá a receita realmente, né? E o volume por conta do portfólio, dependendo do nível que avançarmos no jogo, podemos inclusive dar a possibilidade de que eles mudem o portfólio, né? Eles parem de ofertar algum produto para algum cliente, mas muito, mais uma vez, do curso que se queira dar, né? O nível das pessoas que estão participando dele, assim por diante, enfim. Aí há de se considerar os custos operacionais, né, de funcionamento e toda essa decisão, tamanhos de lote, tamanho de warehouses, enfim, e as questões relacionadas também aos projetos de melhoria que eles podem acionar dentro dessa gestão da empresa. E os investimentos, né, com estoques, com prazos de pagamento, com as máquinas que eles colocam para funcionar, enfim, vão ser considerados esses elementos para essa questão
que a satisfação do cliente, toda essa flexibilidade, números, enfim, lotes mínimos, tem as questões de acordo que eles podem fazer com os clientes da empresa. Esse é o cenário que embasa o funcionamento do The Fresh Connection, né? E como que vai ser o cenário que os alunos vão encontrar para desenvolver esse aprendizado em gestão da cadeia. Eu vou passar agora para mostrar a tela para vocês, o próprio jogo em si. Nós temos umas questões no chat. Desculpa. Legal. Desculpa, eu não tinha visto, eu acho que a Helena já cuidou. Obrigado, Helena. Vamos lá. Essa é a tela inicial do jogo, na sua versão 8 já, né? Já estamos aí, versão bastante avançada, e ele foi sendo incorporado e aumentado. Nessa história toda que eu tenho acompanhado desde o início, né? O videozinho de abertura do My Company, eu não vou explorar isso, depois a gente pode explorar com mais tempo, porque minha ideia é mais passar pelo jogo em si, para usarmos o nosso tempo, né? Então, como eu comentei com vocês, esse aqui seria um painel, um dashboard inicial da empresa. Eu estou aqui no My Company, inicialmente. Eu coloquei a versão em português, mas talvez valha até a pena, se for o caso, mostrar para vocês. Se eu vier aqui no perfil, né, eu deixei em português, mas ele tem hoje tradução. Eu prefiro usar na minha graduação em inglês, já para os alunos, mas ele tem hoje vários idiomas já traduzidos, né? Só a título de curiosidade. Eu participei, inclusive, de coordenar a tradução aqui que nós fizemos com uma universidade de letras aqui no Brasil, quando saiu a versão do jogo traduzida aqui para o português. Enfim, entrando no jogo em si, essa é a tela inicial da minha empresa. Eu tenho aqui o ROI, então hoje ela enfrenta um ROI negativo de 3,8, então está deficitária desse tamanho. Tenho aqui indicadores de margem bruta do cliente, hoje está dessa ordem. Estou com índice de obsolescência de produtos acabados de 8,1% e entregando um nível de serviço por linha de pedido aos meus clientes de 92%. Esse está o nível de serviço dele. Aqui em cima eu tenho justamente as áreas onde eu posso decidir sobre essa minha empresa. Então, cada um dos alunos seria responsável por uma dessas áreas, né? E eu clicando em cada uma delas, por exemplo, se eu for em compras, eu vou vir até aqui e eu tenho justamente os acordos feitos nessa primeira aba me mostrando. Então, eu tenho um índice de contrato feito com o Mono Packaging Materials aí, que é o fornecedor. Ele me fornece embalagem de 1 litro e esses são os acordos feitos. Eu estou exigindo dele alta qualidade, ele me oferta um lead time de 15 dias, ele não tem certificação de qualidade, ele fica na França, me manda de caminhão, enfim, tenho todos os pontos que estão aqui indicando o serviço dele e o fornecimento dele em relação a embalagens de 1 litro para mim, né? Eu devo fazer aqui uma observação desde já. O jogo, do jeito que eu estou apresentando para vocês agora, ele está no nível 3. Esse jogo ele tem 3 níveis e ele tem 5 extensões. Ele está ligado aqui com o nível 3 para explorar tudo o que existe nele e 2 extensões, se não me engano, 2 ou 3 extensões, ou seja, ele está no num formato setado, no formato já bastante complexo. Mas depois eu trago para vocês a planilha que dá para a gente olhar o que se aciona, liga ou desliga em cada um desses níveis. Então, por exemplo, eu uso normalmente com alunos do 4º ano. A última rodada eu deixo completa assim, que aí vira um desafio mesmo, né? A gente joga 6 rodadas ao longo do semestre, explorando conceitos e tudo. Então, na primeira rodada eu começo lá no máximo no nível 2, né? Dependendo de como eu ver se veio mais gente do 4º ano, se veio mais gente do 3º. Então, eu tenho essa flexibilidade, o jogo nos permite essa flexibilidade, e aí repetir rodadas no mesmo nível é importante para que eles entendam o que eles erraram e possam repetir no mesmo nível, né, para melhorar e mostrar o aprendizado. E aí a gente evolui os níveis também em função dessa evolução do semestre, estudos de outros conceitos e assim por diante, tá? Mas aqui nós estamos num nível bastante já completo do jogo, né? E, por exemplo, aqui eu estou em compras. Os alunos verificaram
lá em relatórios, então, por exemplo, ó, vou fazer uma simulação aqui, eu venho na rodada anterior e eu posso tirar, desculpe, dashboard. Aqui no dashboard, por exemplo, eu vou ter da rodada anterior alguns resultados. Eu já tenho resultados da minha rodada anterior e eu posso vir aqui, por exemplo, em supplier e ter os dados que estão acontecendo. Então, por exemplo, com o monopackaging eu estou tendo uma confiabilidade de entrega desse nível, que é das embalagens de 1 litro. Eu estou tendo uma rejeição desse nível. Enfim, eles podem avaliar resultados que estão acontecendo com esses fornecedores. Então, e aqui em componente, por exemplo, né, olhando por componente, como está o cenário, como está o status desse fornecimento todo. E eles podem vir, inclusive, tirar relatórios que prefiram, né? Então, eu vou tirar da rodada -2, conforme eles evoluírem vai ter um histórico maior e eles podem selecionar e executar a própria query, exportar para Excel e brincar com os dados também, né? Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês, então eles vão olhar isso e falar assim, nossa, seria importante, por exemplo, então, a gente trocar aqui o acordo de serviço com o trio patch, o índice de confiabilidade está muito baixo, né? A gente voltaria lá para a rodada atual. Qualquer negociação que eles queiram fazer com o fornecedor, eles vão vir aqui entrar em negociar. E dependendo do nível que o jogo estiver, essa é outra característica, mais ou menos variáveis estarão disponíveis aqui para eles alterarem com o fornecedor. Então, por exemplo, qualidade alta, vamos voltar para a média e a gente vai aumentar o estoque de segurança lá na nossa gestão. Então, é melhor a gente diminuir a qualidade, pagar um pouco mais barato, mudar prazo de pagamento, enfim. Ao invés de comprar por pallet, comprar por carga completa, full truckload. Dependendo do nível que a gente esteja do jogo, também acompanharão a complexidade das possíveis decisões que eles venham a tomar nessas negociações. Eu não vou mexer em nada, vou deixar o jogo aqui do jeito que ele está. Um outro ponto, e isso eu tenho para cada um dos fornecedores, né? Eu disse para vocês que eram 5 fornecedores, então aqui eu tenho a embalagem de 1 litro, a embalagem PET, a embalagem laranja, aí já laranja, a manga e a vitamina C aqui embaixo. E para cada um que eles queiram, eles podem mudar aqui os fatores de negociação. Além disso, nesse nível mais avançado, eles podem, se for o caso, buscar fornecedores. Então, por exemplo, para a embalagem de 1 litro, a gente estava com o mono fornecendo. Eles têm a opção de eleger o bridge, esse é o atual, o mono packaging. Aí tem o Smurfit, enfim, né, o Imberley Park, talvez. Enfim, eles têm a opção de trocar o fornecedor também. Como eu comentei, caso o nível do jogo sendo utilizado seja maior, né? Mas voltando aqui para acordos, um ponto também muito interessante no jogo, esses izinhos, todos eles nos remetem a um banco de informações que podem explicar um pouco mais sobre cada uma dessas coisas. Por exemplo, o que é o índice de contrato? Dentro do jogo, a gente não negocia preço de compra e preço de venda. A gente negocia acordo de fornecimento, a gente negocia o SLA, né? O Service Level Agreement, com esses nossos fornecedores e com nossos clientes. Dependendo do nível de exigência, se nós exigirmos mais do nosso fornecedor, a gente vai aumentar esse índice de contrato. E esse índice de contrato vai multiplicar o preço base de cada componente. E se a gente prometer mais para o nosso cliente, vamos supor, eu vou te fornecer com um nível de serviço mais alto, menor lead time, ou mais flexibilidade, ou qualquer característica que seja oferecendo maior nível de serviço, esse índice de contrato também vai aumentar, ou seja, ele também vai nos pagar um pouco mais, ou vamos dizer, um superávit em relação ao preço base dos produtos, né? Esses preços base está aqui na seção de informação. Se nós formos ver, além disso tem a seção de informação, né? Aqui a composição dos nossos produtos, né? Então eu tenho a Bill of Material aí de cada um, né? Então o suco de laranja de 1 litro, ele vai 200 ml de polpa mesmo, de laranja, o outro é água
açúcar, enfim, e uma embalagem. Então eu tenho aqui a Bill of Material, a BOM de cada um dos meus produtos, Shelf Life, como eles são embalados, etc, etc. E aqui para baixo eu tenho o preço básico, ó, desculpem. Aqui eu tenho o preço de venda básico. Então, quando eu negociar e prometer para os meus clientes, aquele índice de contrato vai multiplicar esse preço básico desses acordos e essas promessas que eu fizer. Do mesmo jeito como eu negociar com os meus fornecedores, eu vou ter aqui o preço básico sendo multiplicado pelo índice de contrato conforme for reflexo das minhas negociações com esses fornecedores. E eles podem fazer o download das informações, Excel. Aqui uma questão mais logística aí de embalagem, de quanto vem cada um, então eles podem negociar essa demanda, estudar bem essa demanda para então montar planos de produção e assim por diante, tá? Então tem essa informação. Mas eu volto mais uma vez aqui em eu estava em compras, né? Desculpa. Eu estava falando desse izinho, né? Além dessas informações que eu mostrei para vocês essenciais, cada izinho que eu clicar, ele vai trazer uma explicação do que é. Então, o índice de contrato determina a extensão do prêmio ou desconto, né? Que vai ser dado relativo ao preço de compra básico, nesse caso, o preço de compra, porque eu estou negociando com os nossos fornecedores, e aí ele vai ter um desconto ou um acréscimo desse índice. Se essa informação foi suficiente, ok, senão o aluno pode clicar aqui em mais, né, em more, e ele vai nos levar ao Info Center, é praticamente um formato, uma base conceitual, que tem aqui definições que já vão ajudar conceitualmente também, e vão ter outros detalhes do próprio jogo. Então, quando ele implantar um VMI, além de explicar o que é VMI, vai ter o quanto custa esse VMI para ser implantado com cada fornecedor. E o aluno pode aqui explorar uma base bastante grande de conceitos e outros dados também nesse estudo durante o curso usando o The Fresh Connection. Mas eu voltando aqui para compras, enfim, né? Esses são os 5 fornecedores, o nível que está essas possibilidades de negociação. Se eu vier em operações, ele cuida em operações, desculpem, do armazém de entrada, então ele tem que gerenciar se vai ter inspeção de matérias-primas, o tamanho desse armazém, e aí mais uma vez, eu quero mudar isso, quero pôr inspeção de entrada com aquele que está me dando problema aí de qualidade, por exemplo, o Miami Orange hoje está me dando um índice de rejeição muito alto, é essa a solução que vai me ajudar? Aí os alunos precisam entender o papel e assim eles ligam ou desligam aqui, por exemplo, uma inspeção de entrada, né? Mudar a quantidade de funcionários fixos, aí eles podem olhar sobre a questão de tempo de disponibilização e assim por diante, né? Não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai estender muito além do horário, eu não quero tomar muito tempo de vocês também. Tem que gerenciar então o armazém de entrada, o armazém de saída, né? Então esse aqui é o armazém de componentes e matérias-primas e o de saída dos produtos acabados, né? Aqui eu posso entrar, eu entraria na decisão sobre a parte de mistura lá da cadeia, misturar os sucos e depois o de envasar os sucos para deixá-los já nas embalagens prontas para serem consumidos, né? E além disso eu tenho aqui os KPIs que eles podem escolher quais eles vão aparecer para eles gerenciarem esse negócio, né? No caso aqui, gerenciar o negócio com vista a operações. Se eu voltar lá em compras, eu também tenho KPIs que o pessoal de compras lá ou que o aluno de compras possa preferir olhar para tomar as decisões que ele queira. Em vendas eu tenho, como eu comentei, os três clientes. Da mesma forma eu tenho aqui para negociar com os acordos com eles. E além disso, fazer a gestão do pedido. Aqui eu estou com uma decisão de atender proporcionalmente, mas eu poderia atender em prioridade, dar uma prioridade entre o cliente. Aí eu poderia já segmentar meu mercado. Falar, não, primeiro eu vou atender o Dominique's, depois eu vou atender o Food and Groceries, depois eu vou atender o Landmark, sei lá, atender, né? Então, conforme eu vá produzindo, eu tenho uma forma de priorizar. Dentro de gestão da categoria, como eu comentei aqui, já está disponível. Reforço, né? A gente está com nível
bem avançado do jogo, todas as opções aí elas estão ligadas. Então eu poderia fazer uma definição de portfólio para cada um dos clientes, dependendo lá de eu fazer minhas análises, olhar minhas margens que eu estou tendo ou algum outro critério. Não quero aumentar a capacidade de produção, enfim, né? Aí é muito da análise que forem feitas, né? Aqui é uma questão da previsão, para se eu pretendo fazer uma definição aqui de acordo de venda ou de promocional, uma pressão promocional, eu tendo a estimar quanto que vai aumentar a demanda, eu preciso fazer um aumento de previsão, porque senão vão continuar montando o meu plano de produção com base no consumo anterior. Mas isso tudo é explorado aí no Train the Trainer, com mais calma a gente olha, mas é para refletir então que uma projeção de demanda aumente para que os planos de produção continuem assertivos, né? Ou melhorem a assertividade para entregas melhores e manutenção do nível de serviço. E em supply chain, só para explorarmos aí as abas, tenho aqui os componentes e aqui eu tenho estoque de segurança e lote de compras para decidir, e aí eu posso vir aqui e mudar os valores, como que eu vou comprar, a forma que eu vou decidir em relação à gestão dos estoques e lote de compra desses produtos. Aqui eu estou falando em componente, do mesmo jeito eu tenho para produto o intervalo de produção e os estoques de segurança. Eu vou fabricar, vale a pena dizer já, né? É uma empresa que trabalha 5 dias por semana, hoje ela está com 2 turnos, então esse intervalo de produção de 10 dias ela fabricaria a cada 2 semanas, né? Então isso joga diretamente aí com estoque de segurança e assim por diante. E na produção eu tenho aí relacionado ao congelamento, né? Quanto que eu vou deixar o plano feito para minha operação congelado dentro dessa operação. Nesse formato que quando eu estou guiando a apresentação, eu tenho um calcular aqui. Quando a gente está usando como professor, então a gente deixa a equipe, todas as equipes colocarem suas decisões, marca uma data e calculamos. O que é o calcular? O calcular é rodar a simulação que está por trás, o modelo do jogo, para ver o efeito, o resultado dessas decisões que eles tomaram no resultado da empresa como um todo. Então vem, calcula, é rápido, em 3 minutos no máximo essa rodada vai estar calculada, pelo menos que eu tenho jogado aí com 5 equipes, em 3 minutos já está calculado, e aí o tempo do debriefing para eles aprenderem e etc. Enfim. Talvez eu pudesse ter começado por aqui, né? Mas eu optei dessa vez começar pelas áreas, mas a gente tem um relatório financeiro aqui que é um DRE, basicamente da empresa, né? Onde os alunos podem vir e diretamente explorar. Vale do mesmo jeito aquela questão que eu comentei com vocês, que os IS nos levam a mais informação, ao centro de informações, mas aqui eles podem detalhar. Então, o ROI hoje está esse, menos 3,78. Essa diferença é o quanto evoluiu da rodada anterior para cá. Essa rodada anterior, na verdade, é só uma simulação aí dos dados, não foram alterados, é só uma questão de distribuição aí da probabilidade. Se eu mantiver as mesmas informações, o resultado, o ROI vai continuar o mesmo, mas aqui eu consigo detalhar a receita realizada. Então eu tenho a receita das vendas efetivadas, ou seja, né, eu tenho, o que me resultou foi 2.460.848, mas eu tinha 2.628.000 acordado, ou seja, dos promessas e acordos que eu fiz com os meus clientes, eu faturei isso, né? Só que eu levei multas aqui de 168 mil, né? Eu posso detalhar aqui de onde veio cada uma delas, né? Ela veio aqui de service level e como que eu sofri com cada um dos meus clientes, né? Então eu tomei uma penalidade do Food and Groceries, uma do Land Market e uma do Dominique's. Aí já tem uma questão de entender muito bem onde você está prometendo e não entregando, enfim, vai sendo detalhado cada uma dessas coisas. Do mesmo jeito, se eu clicar no i, ele vai poder nos levar aqui a uma explicação breve ou mais se o aluno quiser, né? E assim eu posso detalhar todo esse DRE. Tem a margem bruta com o custo dos produtos vendidos, me ficou nessa margem, explorar
o valor de compra, o que eu estou gastando com cada um, e aí quando eu vou rodando, eu vou ter um histórico, nossa, eu paguei mais barato, mas aí eu vou olhar lá no resultado, a confiabilidade de entrega diminuiu, enfim, aí a exploração e o aprendizado vai sendo realizado, vamos dizer assim, ao longo desse jogo, né? Mas fato é que dentro dessa análise financeira eu estou com prejuízo operacional, né? Na verdade aqui vira um prejuízo operacional de 149 mil, que dividido ali pelo investimento está me levando a esse ROI de negativo 3,78. Então aqui é uma fonte também dos alunos verem como reverter essencialmente essas penalidades e então buscar esse melhor resultado operacional da empresa. Okay. Basicamente a navegação era essa. A gente pode até simular uma rodada aqui, né? Mas eu acho que talvez valha a pena continuar com o conteúdo e aí a gente abre de uma vez, né? Porque nesse formato e com tudo isso, além do jogo, né, conceitos que podem explorar, a Inchange também tem um livro publicado que se chama Mastering the Supply Chain, que pode servir de base, não é obrigatório, né? Você pode usar o jogo sem a necessidade de adquirir o livro, mas caso haja interesse, o livro reflete muito bem o uso do jogo, pode ser interessante também para algum professor que se interessar. Mas com base nessa teoria ou alguma teoria que tenhamos inicialmente, jogamos uma rodada, a primeira experiência, entendemos esses resultados, os porquês deles e com base nisso buscamos outras teorias já vistas ou adicional ou trazemos outras informações, um artigo, um capítulo de livro, uma técnica de gestão de estoque ou vamos explorar um pouquinho mais sobre efeito de tamanho de lote versus tempo de setup versus custos, enfim, né? Aí versus nível de serviço, daí depende muito do público, né? Mas enfim, pegamos essa teoria, jogamos lá no contexto do jogo, o que é em relação à nossa fábrica de sucos, como que isso vai impactar as decisões, vamos para outra rodada e assim nós vamos girando e com base nisso vamos aprendendo e finalizando reflexões para então a gente formar todo esse conteúdo e claro, temos o aprendizado conceitual e prático, né, dessas decisões dentro da empresa The Fresh Connection aí. Rapidamente explorando, como eu comentei, olha, nós estávamos aqui com o nível 3 ligado, e quando eu estou no nível 3, eu assumo que as variáveis anteriores também estão disponíveis, então eu tinha lá, eu podia negociar prazo de pagamento, qualidade de fornecimento, como que ia me transportar, seleção de fornecedor, né, estava lá disponível, mostrei para vocês que eles podiam buscar outros, essas unidades de negociação, você ia comprar pallet ou você ia comprar carga completa, e aí dependendo do componente, essas unidades mudam também, né? Analisar a confiabilidade de entrega, a janela de entregas, eu posso definir horário, ser mais preciso, menos preciso, aí depende da estratégia de estoque, enfim. E assim para cada uma das áreas, né? Depois a gente compartilha todo esse material, né, Helena? Podem olhar com calma e com certeza eu vou estar à disposição. E além dos 3 níveis, como eu comentei, a gente tem as 5 extensões. A gente só não estava ligado aqui, só não estava ligado o Carbon Footprint, eu acho que é a pegada de carbono, né? Só ela e talvez o Market Dynamics, eu acho que só essas duas não estavam ligadas, né? E a gente tinha todas essas outras variáveis possíveis lá dentro do jogo. Então, às vezes assusta de começo ver ele completo assim, mas eu gostaria de deixar muito calmo, assim, né? Que para uso em graduação, como eu comentei, para uso desde o terceiro ano, aí, dependendo do público, e dá para customizar e setar, né? Como a gente acaba falando em português, aí, setar o jogo de forma que ele fique bem aderente aí à expectativa, tanto da maturidade, né, da equipe, maturidade conceitual, enfim, quanto realmente o objetivo que se pretende, né, atender aí durante o curso em que se vai utilizar a ferramenta, né, a ferramenta no sentido jogo. E também vários formatos, né, pode ser que coloque só o jogo dentro de um outro curso, ele pode ser feito em remoto ou presencialmente. Eu usei de forma remota e foi muito interessante também durante a pandemia, né? Mantive a disciplina e foi muito legal.
pessoalmente, aí, ou face-to-face, a gente tem o formato nosso tradicional, então funciona muito bem. Eu prefiro pessoalmente, mas é de cada um. Tem a questão do desafio que eu comentei com vocês, né? Inclusive participação no challenge. Enfim, dá para integrar a solução aí, o The Fresh Connection, bem como todas as outras soluções, de forma bastante interessante dentro dos cursos e objetivos pretendidos, né? Bom, para a apresentação, eu gostaria agora de parar de falar um pouco, né, e deixar a oportunidade, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, se não, se preferirem, vamos ver jogar uma rodada, a gente pode ir lá e simular algumas alterações, ela vai ser muito superficial, né, porque eu só mostraria aqui como é que vai evoluir aí o resultado, mas, enfim, fico à vontade, eu gostaria de abrir para qualquer comentário. Eu vi que o Igor apareceu aí também, eu não sei se ele conseguiu ficar, parecia que tá... tá aí sim, ô Igor, bem-vindo, viu? Prazer rever. Ô, Lars, fique à vontade. Fique à vontade. E operações da manufatura, além dessa parte do CD de recebimento, etc., dentro da linha de produção, quais são as variáveis que os alunos decidem? Aqui na mistura, eles podem selecionar um novo misturador. Eles poderiam trocar. E o que pode acontecer também, Lars, é que eles trabalhem com duas máquinas. E aí, se eles forem trabalhar com duas máquinas, dependendo da estratégia, eles podem separar o mix, né, o portfólio a ser produzido entre elas. E aí, talvez, dependendo da estratégia, priorizar uma para um maior volume, diminuir o setup e deixá-la dedicada, e a outra revisar para produzir os demais produtos. Tá. E aí... E cada máquina tem características diferentes, é isso? Isso, se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, se eu vier, eu tô com a Fruit Mix aqui só como misturador, né? Se eu clicar nessa lâmpadazinha, ele me traz todas as informações. Obrigado por perguntar isso, porque eu realmente na hora não mostrei, mas ele traz, ó, o mínimo de lote, o tamanho máximo do lote, o custo anual dela, o custo por hora, e assim ele traz as informações, ó, quanto tempo de produção, tempo de limpeza para fazer setup, aí tem esses dados todos. Tá bom, obrigado. Do mesmo jeito o Envase, viu? Aqui do mesmo jeito, ó, eu tô com a Swissfeel hoje e além lá no Envase eu tenho os projetos de melhoria, eu posso assim, colocar uma manutenção preventiva, posso treinar as pessoas, posso começar essa aqui, esse nível me possibilita também a parar de comprar as garrafas PET já infladas e começar a inflar na nossa operação. Então, além de misturar e envasar suco, a gente começaria a soprar as garrafas. E aí o estoque lá de matéria-prima, né, de componentes diminui bastante, mas eu tenho uma operaçãozinha antes. E sobre a máquina, do mesmo jeito, Lars, ó, que eu tenho as informações da máquina. Tá. E é possível, por exemplo, eu jogar só essa parte de operações e não fazer mais nada no resto, em compras, em vendas, se eu quero dar um treinamento só para operações, eu consigo desligar todos os outros módulos e o pessoal só decidir aqui? Ou ele tem que tomar decisões nos vários módulos? A ideia é fazer essa decisão integrada, né? Porque Entendi. aí você teria uma pessoa jogando e os outros aí seria uma empresa para cada aluno, talvez, né? Entendi. Eu não sei se a Helena tem alguma experiência de ser usado assim. Eu, pessoalmente, nunca usei. Se puder... Na verdade, nunca tinha ouvido, mas eu sei que também uma das ideias do nosso simulador é que os alunos aprendam a fazer uma estratégia também com os outros departamentos. Por exemplo, na primeira rodada, muitos alunos pegam o rol de vendas, o rol de compras, e cada aluno faz as melhores decisões para o seu departamento. E depois esperam ter bons resultados, mas não são muito bons, porque não há uma estratégia na empresa, não há alinhação. Perfeito. Por isso. Tá ótimo. Obrigado.